No vídeo de hoje, eu vou construir junto com vocês um operacional que vai tornar os seus dias no mercado financeiro o mais simples possível. O objetivo desse vídeo é trazer clareza e consistência nas suas operações, que é o que você precisa para se tornar lucrativo no day trade. Para começar, eu tenho que definir com vocês três pontos. A gente vai basear o nosso operacional em um tripé. Esse tripé, ele só vai ser sustentável se esses três itens estiverem alinhados. O primeiro item, vou aumentar aqui um pouco a letra, vocês vão visualizar aqui no meu gráfico. O primeiro item é a técnica. Então vamos colocar aqui. Foi, agora foi. Técnica, primeiro item. Vocês precisam de uma técnica simples e refinada para executar todos os dias a mesma coisa e se tornarem consistentes ao longo do tempo. O segundo item é um gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. Sem esse gerenciamento de risco, você não terá futuro no mercado financeiro. Eu costumo dizer que esse é o principal fator que torna traders consistentes e lucrativos ao longo do tempo. Sem uma gestão de risco eficaz, dificilmente você sobreviverá nesse mercado. Então, nós vamos deixar esse gerenciamento muito bem estabelecido a partir de hoje, e vocês vão executar isso diariamente. Façam isso por pelo menos um mês, e depois retornem aqui nesse vídeo e deixem se eu te ajudei, se eu consegui te ajudar com essa dica. E o terceiro item é o psicológico. Psicológico. Vou deixar aqui. Então, o psicológico, ele não caminha sozinho. Eu costumo dizer que o gerenciamento vai fortalecer o seu psicológico. Se você não tiver um bom gerenciamento, se você tiver um descontrole ali na hora de gerir o risco dos seus trades, das suas operações, seu psicológico vai por água abaixo. Você não vai suportar o processo. Esse esse pé do tripé é o mais difícil de lidar, porque constantemente você vai estar se testando no mercado. E como é que você se testa? Como é que você coloca o seu emocional para jogo? É aplicando a sua técnica e executando à risca o seu gerenciamento de risco. Então, pessoal, vamos para o que interessa. Para a construção do nosso tripé, o primeiro pilar que a gente vai ter aqui é o da técnica. Todo bom trader tem que dominar uma boa técnica para executar diariamente no day trade. A minha técnica é muito simples. Eu até deixei um vídeo bem completo dela no canal. Eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Mas eu trabalho com canais. Canais de alta, canal de baixa. O preço basicamente se movimenta nessas duas direções, né? Às vezes ele está consolidado, né, andando de lado, igual a gente fala, mas a maioria das vezes ele está deixando topos mais altos e fundos mais baixos, topos mais altos e fundos mais altos, ou topos mais baixos e fundos mais baixos, né? Então o mercado sempre tá ou para cima ou para baixo. E com esse zigue-zague que ele vai fazendo, ele vai deixando estruturas que a gente pode definir canais com elas. E o que eu faço para definir esses canais? Eu preciso de três pontos, geralmente. Então aqui eu vou pegar o final do dia de ontem para definir aqui um canal que eu vou trabalhar no dia de hoje, né, no dia 23. Então eu vou pegar esse topinho aqui, que foi bastante relevante, e a região de topo aqui do final do dia, onde o mercado começou a derivar aqui, perdendo um pouco de força na compra, né? E para fechar, eu vou pegar esse fundo isolado aqui e gerar uma linha de tendência de alta para o meu canal micro, certo? Então aqui eu tenho o meu canal bem definido. O que é que eu quero com isso aqui? Encontrar regiões onde eu posso bater vendas e compras. E onde é melhor vender? Nas extremidades de alta. E onde é melhor comprar? Nas extremidades de baixa. Para isso, eu vou aguardar o preço se movimentar, chegar nessas regiões, das minhas linhas, dos meus canais, e eu vou procurar entender o que está acontecendo nessas regiões. Ou seja, eu vou tentar entender qual lado da luta está mais forte, né? O lado da compra ou da venda, e eu vou executar meus trades a favor desse movimento mais forte, né? Então aqui eu tenho uma região de venda, né? A linha de retorno do canal de alta aqui, então eu tenho uma região vendedora, conflui com esse canal macro que eu já tenho desenhado aqui, então é um ponto muito importante que dá para trabalhar na venda, né? Apesar do mercado estar vindo forte na alta, então eu acredito que pode até dar continuidade. Mas aqui é uma região interessante para eu testar pelo menos uma venda, né? E a compra eu vou buscar nessa região de extremidade aqui, com a linha de tendência de alta do meu canal. Não é uma linha certa ainda, porque eu só tenho um ponto dela, então eu preciso de uma confirmação aqui. Mas essa confirmação só vai acontecer no início do pregão, se os compradores defenderem aqui. E eu serei um dos compradores que possivelmente vai defender aqui. Com a técnica muito bem definida, a gente já pode ir para o nosso segundo pilar do plano de trade, que é o pilar do gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. De nada adianta um trader ter uma boa técnica, que é lucrativa, que é simples de se executar, se ele não tem um bom gerenciamento de risco. E aqui o que eu vou aconselhar a vocês, galera? Se você está começando agora, ou se você é um trader experiente já, que tem domínio dos conceitos de mercado, mas não é lucrativo, não tem lucratividade, não tem consistência no longo prazo, eu aconselho vocês a dar um passo para trás e recomeçar a sua jornada.
Para isso, o que que você vai fazer? Você vai operar o lote mínimo do ativo. Então, no mini índice aqui, por exemplo, o lote mínimo dele é 1, certo? Então, eu vou operar um mini contrato. Por quê? Porque isso vai aliviar no meu psicológico, que é o próximo pilar que a gente vai estudar. Operando pequeno, operando leve, os seus stops vão ficar menores. E mesmo assim, você vai conseguir ganhar dinheiro. Eu vou provar para vocês aqui com os cálculos. Vamos supor aqui que você tem um capital inicial de R$ 2.000 para trabalhar no mercado. O que, que eu costumo fazer? Esses R$ 2.000, pega esses R$ 2.000 e vou dividir por pregões ao longo do mês. Eu vou pensar no mês, certo? O mês na B3, ele tem geralmente 20 pregões para você trabalhar. Ou seja, são 20 dias que você vai ter ali, dias úteis, né? Que a bolsa vai estar aberta e você vai conseguir executar suas operações. Desses 20 dias, eu vou dividir por 2, eu vou ter 10 dias para operar. Com esses 10 dias, eu vou chegar aqui no valor que eu tenho por operação. Então, eu vou pegar aqui R$ 2.000, vou dividir por 10 dias. R$ 200 vai ser um risco diário que eu tenho para correr nas minhas operações, certo? O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar com pelo menos 3 operações por dia. Por quê? Se eu tomo um stop, eu tenho chance ainda de tentar recuperar com mais 2 operações, certo? Se eu tomo meu segundo stop, eu tenho mais uma operação ainda para tentar recuperar os 2 stops que eu tomei, ou recuperar parte do prejuízo, quem sabe até sair no lucro. Como o meu operacional eu busco alvos um pouco mais longos, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, isso é totalmente viável, certo? Então eu vou pegar aqui e vou dividir esses R$ 200 por 3 operações que eu tenho no dia, dividido por 3. Então, cada stop meu vai custar aqui R$ 66. Para ficar redondo, então vamos colocar aqui que você tem R$ 60 por operação para fazer no dia. Se você vai ter 3 operações, então 60 vezes 3, você tem R$ 180 de risco por dia para correr, certo? Vamos voltar lá no 60, vamos puxar aqui, fazer um cálculo aqui mais técnico, né? A gente sabe aqui que o mini índice, cada tique dele, né, é 20 centavos. Então eu vou dividir por 0,20 para descobrir a pontuação que vai ter o meu stop. Então eu vou ter aqui stops na casa de 300 pontos para correr nas minhas operações, certo? Então, quando o preço chegar aqui na minha região de compra, de acordo com a minha técnica, e ele me der um gatilho de entrada, eu posso entrar até com R$ 300 pontos, né, de stop nessa operação. Então, mais que isso eu não consigo. Mas até 300 pontos eu vou conseguir executar minha operação. Então tá aí, pessoal. É bem simples. Vocês vão ter aí 3 operações com R$ 60. Vai dar um total de R$ 180 no máximo de prejuízo por dia. E o que, que vocês vão buscar? Eu aconselho vocês buscarem de meta o mesmo valor que vocês têm de risco, certo? Então, se você tem R$ 180 de risco, você vai buscar R$ 180 de meta também. O que que isso quer dizer? Se você fez uma operação com um mini contrato, R$ 60 de stop, por exemplo, se ela foi positiva, eu aconselho vocês buscarem alvos que já vão pagar para vocês a meta do dia. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com 3 para 1, né? Correndo R$ 60 de risco, se eu boto um alvo de 3 para 1, então 3 vezes o risco, né? Com uma operação só, se ela for uma operação vencedora, se minha primeira operação do dia for vencedora, eu já tenho R$ 180 em conta. Então, eu já fecho meu dia, já tenho minha meta batida, já encerro as operações. Para finalizar, pessoal, defina algumas regrinhas para você seguir desse gerenciamento de risco. Você já tem aqui o número de operações que você vai fazer, o stop máximo, a meta também que você vai buscar, mas defina limites. Exemplo, bateu os 180 da meta, encerra a sua operação. Encerra a sua operação do dia, né? Fez uma operação, toma um stop. Fez outra operação, saiu positivo, fechou o dia positivo, mesmo que não tenha batido a meta. Se você tiver pego um movimento muito bom no dia, se o seu operacional já tiver te entregado uma operação boa, bacana, tente evitar fazer a terceira operação, certo? Procure encerrar o dia positivo, mesmo que você não tenha batido a meta. Se tivesse fechado aqui com R$ 100, por exemplo, de lucro, depois de um stop no dia, né? Faz uma operação, fecha positivo e termina o dia com R$ 100, tá ótimo, galera. Volta no outro dia, entendeu? Porque às vezes o mercado vai ficar aqui só te enganando. Vai te dando sinal, vai te dar vários sinais falsos ao longo do dia, vai te stopar na terceira operação, você vai devolver o lucro de um dia já. Então, tente evitar fazer muitas operações, principalmente vindo de operações positivas, né? E seguindo um bom gerenciamento, fechando dias positivos, mesmo que não tenha batido a meta, se cada dia você vem aqui e fecha com R$ 60, R$ 100, R$ 120, todo dia desse vai entrar para a construção de um psicológico forte, que é o nosso terceiro pilar do plano de trade. Vou colocar aqui para vocês, psicológico. Então a gente tem os nossos 3 pilares definidos. Psicológico é simples, galera. É ter paciência. Você tem a técnica bem definida. Você já definiu aqui, no meu caso, por exemplo, eu já sei onde eu vou comprar, eu já sei onde eu vou vender. Se o mercado abrir aqui no meio do pregão, no meio dessa região, eu não vou fazer nada.
Só de eu não estar fazendo nada, meu psicológico já vai estar fortalecendo. Por quê? Eu não vou estar inventando, eu não vou estar saindo do meu plano. A partir do momento que você começar a inventar, a sair do seu plano, seu psicológico vai começar a ser minado. Entende? Então, sigam à risca a técnica de vocês e, principalmente, obedeçam o gerenciamento de risco. Operando leve e obedecendo o gerenciamento de risco, dificilmente você vai ter o psicológico abalado. Pode ser que um dia ou outro aconteça ainda, mas tente se policiar para que isso não aconteça. Tentem seguir fielmente a técnica, o gerenciamento de risco de vocês, e isso vai acabar aliviando o psicológico. Aqui no Prof também tem uma ferramenta que auxilia demais nessa questão, principalmente no policiamento, né, das nossas operações, né. Vai ter aquele dia que às vezes você não tá legal e quer sair um pouco do plano, quer fazer mais trades do que deve, quer passar do limite de perda, né, ou do limite de ganho também, né, não aceita que você ganhou a meta ali do dia, quer mais. O que você pode fazer? Utiliza a ferramenta de gerenciamento de risco, gestão de risco tem aqui no Profit. Então você vai vir aqui na parte superior do Profit, na aba negociação, clicar em gestão de risco. Você vai abrir essa ferramenta aqui, onde você vai definir limites para sua conta. Então aqui tem limite de perda total no dia, ganho total no dia, drawdown, perdas consecutivas ou número total de operações. Então aqui, a minha está desativada, né, mas eu posso ativar depois para vocês verem, por exemplo. A gente definiu, né, 3 operações, então você vai vir aqui, coloca 3 operações. A gente definiu um ganho total, né, uma meta por dia de R$ 180. Às vezes você vai ficar por R$ 1, R$ 2 de 180. Então, para você evitar se manipular nesse dia, coloca um pouco abaixo. Coloca aqui, passou de 150 no dia, a plataforma já vai travar. Você vai estar acima da meta já, entendeu? Então coloca aqui 150. E perda total, mesma coisa. O seu limite era 180, né? Coloca 150 também. Então você vai tomar o segundo stop no dia, por exemplo, vai estar ali com 120 de prejuízo. Se você arriscar mais uma operação e ela for perdedora, né? Você vai fechar ali acima do 150, vai estar fechando com 180. Você ativa essa opção aqui, ó, bloquear a edição, bloquear até o final do dia. Aí você vai clicar em salvar configurações para essa conta, né? Colocar a sua senha de negociação e clicar em salvar. Aí você vai dar OK e a sua plataforma vai travar nesses dias que você sentir dificuldade de seguir a risca, né, o seu gerenciamento. Então é isso, pessoal. O nosso tripé está bem definido. Nós temos aqui a técnica, o gerenciamento de risco e o psicológico. Nós vamos seguir eles à risca todos os dias. E agora, nós vamos aguardar o pregão abrir e eu vou executar isso com vocês. Então, eu vou executar aqui com vocês os 3 passos que a gente aprendeu há pouco. O primeiro deles, né, que eu vou utilizar aqui no pregão ao vivo. Acabou de abrir o pregão, né? Estou aqui operando mini índice. Então, a gente vai começar aplicando a nossa técnica, certo? Que diz a nossa técnica, né? Que eu opero canais. Então, assim, o mercado ontem fechou na linha de retorno do canal de alta, que eu tinha definido aqui. Eu, inclusive, peguei um rompimento aqui dessa região. E o mercado fez preço para cima. E ele acabou o dia derivando aqui nessa região da linha de retorno. E aqui, o que a gente pode fazer? Eu tenho, como eu ensinei para vocês na aula, que está inclusive nesse canal aqui, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o card no final. Eu ensinei para vocês na aula como operar esses canais. A gente precisa de 3 pontos para traçar um canal. Então, eu vou pegar aqui esse ponto, esse segundo ponto aqui, e esse terceiro ponto para traçar a linha de retorno desse canalzinho de alta micro, certo? Esse canal de alta micro me dá aqui uma boa região para efetuar compras. Então aqui eu vou testar uma compra nessa região aqui, do 177, 650, caso ele venha a falhar esse fundo, né? Então ele vem atacar aqui o fundo, faz o rompimento dele, testa essa região. Se ele falhar a região, eu vou executar uma compra aqui. Uma outra opção para o nosso dia é trabalhar na venda. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui a confluência de 2 canais. O canal micro, que eu acabei de desenhar com vocês, e um canal mais macro, de alta, na região de topo do dia anterior de ontem. Então, dependendo de como os comprados chegarem nessa região, se falhar rompimento, eu também posso testar uma venda nessa região, né? Ou eu tenho uma região um pouco mais acima, no 180, 260, que eu também posso trabalhar com venda. Mas aí é uma operação um pouco mais pesada, porque eu vou estar analisando um canal muito macro, né? Que vem do mês de junho ainda. Começou no dia 10 de junho. Então, assim, é um movimento muito mais forte. Pode ser difícil para mim executar operações aqui em cima na venda. Então, minha prioridade vai ser fazer um teste na venda aqui, nessa região, dessa confluência de canais. Ou eu tenho uma terceira opção também, que é comprar o rompimento desse canal. É um movimento mais difícil, por quê? No último vídeo, eu expliquei para vocês por que eu opero canais, né? Então, o principal motivo é rompimentos falham em 80% das vezes. Então, quando eu tenho um canal muito bem definido, 80% das vezes que ele tentar o rompimento desse canal, ele vai falhar, certo? Eu mostrei vários exemplos para vocês no dia, então eu aconselho vocês reverem esse vídeo. Vou deixar o card no final para vocês. Então, por isso que é muito difícil você operar rompimento. Ontem eu até consegui,
Mas pra vocês verem o tanto que é difícil. Essa compra aqui, se você pensar, né, nossa, era só comprar e deixar aí. Não. Eu efetuei uma compra aqui e fui stopado. Eu comprei nesse candle aqui, o quarto candle do dia, do gráfico de 10 minutos. Eu fui stopado, aí eu tive que reentrar para conseguir pegar a alta. Então, rompimento é difícil de pegar também. Então, assim, é uma terceira opção aqui. É uma opção geralmente que é mais difícil de fazer, né? Mais difícil de executar, mas é totalmente possível também. E caso eu opere na venda aqui, se o mercado chegar fraco e tiver a falha de rompimento, eu testar a venda e não for, eu posso buscar aqui, quem sabe, uma compra também. Ó, pessoal, chegou na nossa região, chegou onde o plano estava traçado para acontecer e já posicionei minha compra aqui. Os vendedores bateram forte. A gente já vem numa sequência de queda de 4 candles, então tem 40 minutos que o mercado está caindo praticamente. O mercado está forte na venda. Essa compra aqui é bem arriscada, pode ser que rompa, né, o canal, mas a gente está aqui para o risco mesmo. E eu vou tomar minha posição na compra aqui no 730, caso pegue. Eu vou tentar buscar essa região dos 630 aqui, os meus 900 pontos. Aí eu já vou começar a falar um pouco do tópico 2, que é o tópico de gerenciamento de risco. Mas por enquanto, vamos aguardar. Vamos ver se os compradores vão realmente segurar nessa região, entrar a compra mais forte, falhar a mínima do dia e voltar a subir, ou se eles vão forçar aqui o rompimento desse canal. Aí a gente pode mudar a visão um pouco do que a gente está planejando para o dia. Como manda a técnica que eu ensinei para vocês, executei a compra no ponto certinho. E agora entra em jogo os nossos outros dois pilares, né? O do gerenciamento de risco e o do psicológico. Meu psicológico, a partir desse momento aqui, já está em jogo. Então, eu tenho que suportar qualquer coisa que aconteça aqui. Para isso, eu entro confortável na operação, obedecendo a minha gestão de risco. Como planejamos, nós temos 3 operações para executar no dia. Então, essa aqui foi a primeira delas. O meu risco está bem definido, eu tenho 305 pontos de stop. Pegando isso em financeiro, vai dar aqui R$ 122, né? Que é meu stop por operação. Então agora é aceitar, galera. Sabendo que entrei numa região boa, previamente estudada, de acordo com a nossa técnica, então não saí do plano em nenhum momento. E agora é ter paciência. Os, rom- os, os vendedores podem romper essa região, me estopar, talvez entrar uma compra de novo e eu ter que refazer a compra, né, me reposicionar. Mas o que me garante o conforto aqui é saber que esse valor que eu coloquei em jogo aqui já foi para o risco. Então eu não conto mais com ele. É um valor que eu já considero perdido no dia. Se a operação vier a se tornar lucrativa, né, e eu fechar positivo, ótimo. Se não, paciência, já vou buscar minha próxima entrada. Eu não vou deixar isso afetar meu emocional. É, eu ainda vou ter minhas outras 2 chances, né, para fechar bem o dia. Pessoal, o primeiro stop veio. A operação não foi lucrativa e tomamos um prejuízo de R$ 123. E o que a gente vai fazer agora? Ter paciência e buscar o nosso novo ponto de entrada. Essa região aqui tá brigada ainda, eu tô percebendo força compradora nela. Então, possivelmente eu faça mais um teste na compra aqui antes de buscar por vendas. É, Se me der mais um sinal, eu vou entrar comprado, mas eu tô acreditando ainda na compra, na defesa desse canal. Então, eu vou posicionar minha compra aqui nessa região dos 695 e aguardar, pessoal. Tudo dentro do meu gerenciamento de risco, tô na minha segunda operação do dia ainda. Então, se eu errar essa aqui, eu vou ter mais uma para tentar fechar bem o dia, né? Talvez recuperar prejuízo, ou quem sabe até buscar meta. É totalmente possível, ainda mais com esses movimentos fortes do mercado. Isso vai acontecer. E meu emocional, mais uma vez, está em jogo aqui. Já tomei um stop no dia. Ninguém gosta de perder, não vou ser leviano, nem hipócrita aqui. Odeio perder dinheiro, odeio perder em qualquer coisa, ainda mais dinheiro. É pior ainda, né? Mas a gente tem que executar o nosso plano, que foi acordado no começo desse vídeo, vai ser executado fielmente até o final do pregão. Então é isso, vou aguardar, vamos ver se vai executar mais uma compra aqui, ou se eu mudo a minha visão e começo a acreditar nesse movimento de queda aí que parece bem forte para o dia. Iniciamos a nossa segunda operação, já pegou a minha entrada, estou bem posicionado. Entrou defesa compradora nessa região do canal que a gente tinha traçado previamente no início do vídeo. E agora entra condução técnica durante a operação e respeitar o nosso plano, respeitar os nossos limites, né? Tô no meu segundo trade do dia, tá bem bonito, entrou bastante força compradora aqui, falhou mínima do dia, né? Então acredito que os vendidos entraram numa armadilha aqui, mas tô bem posicionado aqui na compra, meu alvo tá um pouco mais alongado. Aqui entra outra questão do nosso gerenciamento de risco, que a gente já falou no início do vídeo. Eu tenho uma meta, né, de 900 pontos no dia, então eu tomei um stop de 300 pontos. Então, se eu colocasse meu alvo aqui em 900 pontos, que é o padrão, né? Se eu tenho um gain de 900 pontos e perco 300 pontos, subtraindo ficaria 600 pontos. Então, não estou dentro da minha meta, né? Mas eu tenho a oportunidade aqui no mercado de sair um pouco acima. Então, eu acredito que aqui é uma região muito válida ainda. Vai atacar a máxima do dia, fechamento de ontem. Tem um topo anterior aqui, puxando o preço ainda. A linha de retorno do canal. Então, eu estendi um pouco meu alvo, buscando aquela meta dos 900 pontos no dia, né? Então é isso. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vou aguardar.
Meu psicológico está em jogo novamente. Agora é ter muita frieza, muita calma, executar o plano, a risca. Eu tenho minha maneira de conduzir stop, tenho a minha maneira de encerrar operações antes do alvo também, se for necessário. Então é isso. Vou observar o que o preço vai fazer. Espero trazer uma operação positiva para vocês, para mostrar que é totalmente possível executar padrões simples diariamente e sair lucrativo desse mercado. Pessoal, algo muito importante também de vocês terem na operacional de vocês são padrões de condução de trade. Colocar o stop no 0 a 0, subir o stop, colocar no stop gain, né, garantir parte da operação ou encerrar a operação antes. Então, toda a técnica, você tem que lapidar ela para isso também, entendeu? Não é só ponto de entrada e ponto de saída. Você tem que saber conduzir seu trade, você tem que saber entender o que está acontecendo no mercado, observar os padrões, né? E respeitar isso diariamente. Por exemplo, meu trade aqui, quando ele pagou 1,5 para 1, ou seja, eu estava arriscando 300 pontos. Quando ele pagou 300 pontos mais 150 pontos, que seriam 1,5 para 1, né? Ou seja, 450 pontos no total, eu já poderia puxar para o zero. E foi o que eu fiz, eu puxei meu stop para o zero. Ou seja, se o preço voltasse tudo e me tirasse da operação, eu não perderia mais nada. Então é risco mitigado isso. Entendeu? Vai te deixando mais confortável, inclusive. O psicológico afeta também. Quando você vê, por exemplo, aqui, os vendedores bateram forte aqui, o mercado praticamente caiu 600 pontos. Então, isso me afetou aqui. Mas, com o meu preço, com o meu stop protegido aqui no zero, eu sabia que se voltasse tudo, eu não ia perder mais nada. Então, isso acaba dando um conforto durante a operação, né? Outro padrão de condução que eu gosto bastante eu olho muito 5 minutos também. Então, por exemplo, essa barra de venda aqui que veio. Eu posso, por exemplo, trazer meu stop para cá. Se eu trouxer meu stop para cá, eu vou estar garantindo aqui em torno de 250 pontos nessa operação. Então aqui eu tenho mais um ponto de proteção. Se ele voltar tudo aqui, quer dizer que os vendedores bateram muito forte mesmo. Então possivelmente pode até atacar a mínima do dia de novo. Então para mim talvez não compense mais eu ficar nessa operação, entende? Então ao invés de eu sair lá no zero, eu garanto aqui 250 pontos. Eu vou estar praticamente pagando o stop que eu tomei na operação anterior, né? Então isso é importante, galera, vocês terem. Vamos ver como é que vai desenrolar essa operação aí. Tá bem bonita, né? O movimento de compra veio muito forte. Ele vai atacar agora a máxima do dia aqui, provavelmente. Mas assim, tá enfrentando dificuldade de passar dessa região. Pode ser que nem consiga, né? E os vendedores defendam. Mas vamos observar. Eu tô bem posicionado, né? Eu tô com stop gain garantido aqui. Então eu tô praticamente zerado no dia. Se o preço voltar tudo aqui, vai me tirar no gain, eu vou zerar meu dia. Então é isso. Vamos obedecer o gerenciamento. Meu alvo tá ali em cima, no 178.900. Batendo lá, eu saio com meus 900 pontos do dia, né? R$ 360. Vou ficar muito feliz, muito satisfeito. E serve como prova também para vocês aí do que eu tô mostrando aqui nesse vídeo, né? Que o simples funciona. Então vamos aguardar o encerramento dessa operação. Pessoal, o movimento na compra veio bem forte. Tô a 100 pontos do meu alvo aqui. Dependente de como fechar esse candle, eu já vou encerrar a operação aqui mesmo sem ele pagar o alvo, porque eu tô em região de topo do dia, né? Máxima do dia, máxima anterior. Então, se entrar pressão vendedora aqui, compensa encerrar sem pegar o alvo final lá, porque eu vou estar protegendo parte do capital, tá vendo? Entrou uma defesa aqui nessa região. Então, é bom a gente observar tudo que está acontecendo o tempo todo e ter a técnica bem definida na mente, né? Para não falhar no momento da execução. Ó, entrada de pressão vendedora. Vamos observar como é que ele vai fechar. 5 segundos. Ver. Fechou bem bacana. Vou cortar mais um pouquinho. Ver se ele paga. Bem bacana. A 50 pontos. Tá feito, pessoal. Viu que trade bacana? Viu como é que funciona a condução? Respeitando a sua técnica. Alinhando isso com o gerenciamento de risco e o psicológico. Lembrem, o que vai garantir conforto psicológico para vocês é a gestão de risco. Mesmo que você não domine nenhuma técnica, mesmo que você esteja começando agora, eu nunca operei nenhum ativo, estou começando o day trade hoje, entendo pouco, não entendo de gráfico, não entendo os padrões, não tenho tempo de tela, né? Mesmo assim, se você tiver um bom gerenciamento e fazer coisas aqui aleatórias, se você tiver um gerenciamento afiado, seu psicológico vai ficar confortável. E eu garanto pra você, você pode até não ganhar dinheiro, mas perder dinheiro também você não perde, entendeu? Então respeitem isso. Respeitem esses fundamentos, que são muito básicos. Eu mostrei aqui pra vocês ao longo desse vídeo. Defina uma técnica fácil de se executar, tranquila. Defina um limite de operações, no meu caso aqui, 3. Utilizem esse padrão também, para vocês começarem os seus trades aí, começarem essa nova forma de operar, uma forma mais tranquila, mais suave. Então, define o limite aí, 3. Eu tenho 3 tiros ali ao longo do dia. Definiu, chegou no dia, mapeou suas regiões, onde eu vou comprar, onde eu vou vender. Aguarda, pessoal. Eu passei aqui 1h10 só esperando. Eu mostrei para vocês a paciência. Eu falei que eu ia executar compras nessa região aqui,
desde o início do pregão. E eu aguardei, é só isso. Se você ficar aqui procurando o que fazer aqui no meio, você vai acabar entrando numa operação onde não deve, vai tomar um stop, aí seu psicológico já começa a afetar, vira aquela bola de neve, aí você vai e faz outra operação fora do padrão de novo. Já aumenta a sua carga emocional, para você entrar num dia de fúria e sair aí perdendo a conta, é daqui para ali, entende? Então, defina o que você vai fazer no dia, tenha a técnica em mente, aguarde o preço chegar nas suas regiões, respeite o seu gerenciamento, execute as suas operações de acordo com ele, sem fugir do padrão, e não se desesperem. Tomou um stop no dia, se você tem aí 2, 3 stops para correr de risco, aguarde pacientemente o segundo sinal do seu trade system. Aguarde, quando executar, conduza com perfeição, com calma, aceite o risco que você tomou sem desespero. E é isso, pessoal. Não tem muito segredo. Parece difícil, né? E realmente é difícil, mas é porque mercado financeiro, né, principalmente o day trade, é muito contra-intuitivo. O ser humano não foi feito para isso aqui. Não foi feito para enfrentar o risco diariamente, principalmente o risco de perder dinheiro, né? Sendo que dinheiro é conforto pra gente. Então, o que a gente pode tentar fazer? Tentar amenizar isso, entende? E amenize isso definindo muito bem o seu plano. Pegue esse vídeo, use como exemplo. Se você não quer utilizar a minha técnica, crie a sua técnica, estude, utilize a técnica que você já vem lapidando há um tempo, mas depois disso, defina o seu gerenciamento de risco. E com isso em mãos, você vai começar a trabalhar seu psicológico para executar perfeitamente as operações. Então é isso, pessoal. Estou encerrando o dia aqui. Eu gostei bastante desse vídeo. Acho que o resultado foi bastante satisfatório. Se eu fechasse negativo no dia aqui, seguindo o plano, eu ainda estaria satisfeito por estar demonstrando para vocês aqui como fazer, como executar da maneira correta o que a gente planejou. Mas Deus nos abençoou aí, o resultado foi muito positivo. Então, fico feliz por ter transmitido isso aqui para vocês. E eu vou pedir para que vocês deixem uma curtida no vídeo, se tiverem gostado. Se inscreva no canal, que eu vou estar sempre trazendo vídeos desses mesmos modos, né? Ensinando algo e mostrando na prática, né? Em tempo real para vocês. Nos vídeos anteriores, eu deixei aqui para vocês que eu estou utilizando essa conta aqui como uma conta de teste para uma mesa proprietária. Então, é um desafio longo, é uma jornada que eu estou percorrendo. Eu tenho que bater uma meta aqui para eu aprovar essa conta, que é um simulador, né? E dela eu passar para um simulador remunerado e começar a receber lucros dessa mesa. Então é uma jornada extensa e eu estou documentando isso no canal também e trazendo conteúdos educativos para vocês. Então hoje foi mais um dia. Fiz essas duas operações, foram operações muito boas. Fechei com a minha meta aqui, R$ 358, a 360. Então, no gráfico completo aqui, você vê esse gráfico patrimônio bonito. Eu estou desde o dia 6 do 7 fazendo essa avaliação e cheguei a estar bem negativo. Meu primeiro vídeo do canal, vocês vão ver que foi praticamente aqui, eu estava negativo ainda no teste. E de lá para cá eu vim recuperando. Aqui os primeiros resultados, ó. Foram resultados ruins. Mas mesmo assim, eu continuei, mantive o mesmo ritmo, mantive o mesmo operacional. Para vocês verem, ó, ontem tive uma sequência de stop aqui, depois peguei um gain bacana. Hoje iniciei o dia com stop também, depois peguei mais um gain. Então, ó, o prejuízo de ontem foi pequeno, R$ 100. Aí hoje eu vim, devolvi tudo. Tive um gain expressivo, então já jogou meu resultado ali para 520. Então é isso, pessoal. Tô aqui fazendo todos os dias a mesma coisa e eu quero transmitir isso para vocês ao longo dos próximos vídeos. Então eu peço que me acompanhem, deixe um joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo de vocês e até a próxima.